sócio. Eu estou aqui com este vídeo, música sem direitos autorais. Vamos abaixar um pouco o volume dela. Tá, vou colocar ela, música de fundo, música sem direitos autorais. É do Leonardo Hanaoka. Valeu, Leonardo. Vou se publicar esta musiquinha. Ela tem 4 minutos e 35 segundos. Que eu preciso terminar de ler A Infância em Roma. Assim como na Grécia a educação dos romanos, aos romanos, variava de acordo com a classe social e o sexo. Tá? Educação dos romanos. Aí, os trabalhadores de Roma, importante assinalar que na antiguidade grega e romana, o infanticídio era praticado. A legislação da Roma imperial tentou condenar essa prática. E o imperador Constantino, desde 315, reconhecendo a importância do fator econômico na prática do abandono por pais extremamente pobres, procurou fazer funcionar um sistema de assistência aos pais para evitar que vendessem ou expusessem seus filhos. Depois de 318, o infanticídio passou a ser unido com a morte. Então aqui a infância em Roma. Aí os trabalhadores de Roma. Aí nós temos o papel das mulheres, a vida conjugal. Se não me engano, eu parei aqui, a vida conjugal. Então vamos lá. Dentre as instituições romanas, destacou-se o casamento. Em Roma, com apenas 12 anos, as meninas se casavam por intermédio de arranjos familiares, isto é, os pais escolhiam os maridos para as filhas. Um casamento com cerimônia pública era importante para mostrar à sociedade que os nubentes pertenciam a uma família de posses. O divórcio também era comum e, pelos motivos mais variados, não precisando muitas vezes nem esclarecer a causa da separação. Ao findar o processo legal, o pai da moça recebia de volta o dote ofertado à época do casamento. E os filhos do casal eram entregues aos ex-maridos. Então parece que ficava com os homens, os filhos. Como se vestiam os romanos? Vamos lá. Nos vestidos romanos, as vestimentas variavam de acordo com o sexo e com a categoria social. As mulheres solteiras vestiam uma túnica sem mangas que ia até os tornozelos. Após o casamento, passavam a usar trajes com mangas. As mulheres mais ricas vestiam roupas de seda e algodão, enquanto as mais pobres usavam lã ou linho. Os homens livres trajavam túnica de linho ou lã até os joelhos, para não atrapalhar os movimentos. Os trabalhadores vestiam roupas de couro, devido à maior durabilidade. A toga, manto comprido, era usada apenas pelos cidadãos a partir dos 14 anos. A toga, tá? Os acessórios também constituíam elementos importantes na indumentária. Era comum as mulheres utilizarem anéis, colares, pulseiras, braceletes, tornozeleiras, além de maquiagem e perucas. Os homens, para completar seus trajes, davam mais ênfase às sandálias, aos chinelos e às botas de feltro ou couro. E o direito romano? Desde criança, o romano era educado para atender às necessidades do Estado e respeitar as tradições e os costumes.
Uma série de normas regia a conduta dos cidadãos, tanto em vida familiar como na vida pública. Daí surgiam leis que orientavam as relações entre os indivíduos. Reunidas essas leis, formaram códigos públicos que deram origem ao direito romano. O direito romano dividia-se em duas esferas, a pública e a privada. O direito público era composto pelo direito civil, válido para os cidadãos romanos, e pelo direito estrangeiro, válido para os povos conquistados. O direito privado regulava as relações entre as famílias. O direito foi uma das grandes contribuições dos romanos para as sociedades ocidentais. Seus fundamentos Seus fundamentos adaptados e reelaborados foram adotados por diversos povos, servindo de base até hoje para muitas sociedades. Vamos agora à cultura romana. Cultura romana. A cultura romana foi muito influenciada pela cultura grega. Os romanos copiaram muitos aspectos da vida, aliás, muitos aspectos da arte, pintura e arquitetura grega, tá? Os balneários, casas de banhos romanas espalharam-se pelas grandes cidades. Eram locais onde os senadores e membros da aristocracia romana iam para discutirem política e ampliar seus relacionamentos pessoais. Veja um balneário romano. Balneário romano. Balneário romano. A língua romana era o latim, que depois de um tempo espalhou-se pelos 4 cantos do Império, dando origem, na Idade Média, ao português, francês, italiano e espanhol. Tá? A mitologia romana representava formas de explicação da realidade que os romanos não conseguiam explicar de forma científica. Trata também da origem de seu povo e da cidade que deu origem ao Império. Entre os principais mitos romanos podemos destacar Rômulo e Remo. Leitura, arquitetura e arte. A mais conhecida obra literária dos romanos é Eneida. Ela foi escrita pelo poeta Virgílio, a pedido do imperador Augusto. A intenção de Virgílio em Eneida é glorificar a cidade de Roma. O livro, escrito em forma de versos, narra a lenda do herói troiano Enéas. Segundo a história de Virgílio, Enéas teria fugido para a Península Itálica depois da Guerra de Troia. Lá teria fundado Alba Longa, o reino pertencente ao avô de Rômulo e Remo, fundadores lendários de Roma. A Roma, declamada por Virgílio, tinha a missão divina de proporcionar paz e vida civilizada ao mundo. O imperador Augusto, por sua vez, era o designado pelos deuses para tornar a realidade essa missão. A arte romana foi influenciada tanto por etruscos, um dos povos que ocuparam a Península Itálica, quanto por gregos. Na arquitetura, por exemplo, os romanos herdaram dos etruscos o arco e a abóbada, que aperfeiçoaram. Além de desenvolver novas técnicas de construção, os gregos aproveitaram as colunas. Na escultura, as principais obras romanas foram as estátuas equestres e os bustos. Estátua equestres do imperador Marco Aurélio e busto de Aurélio.
Olha, Roma tinha ciência e tecnologia? Sim, Roma tinha ciência e tecnologia. Desenvolvimento. Opa, vou desligar ali. O desenvolvimento que os romanos alcançaram nas ciências foi bastante limitado e sofreu marcante influência dos gregos. A medicina somente passou a ter um caráter científico depois que os primeiros médicos gregos se estabeleceram em Roma. A matemática e a geometria que os romanos conheceram também não alcançaram progresso significativo. Na astronomia, as noções alcançadas pelos romanos também não ultrapassaram aquelas herdadas da Grécia. Eles sabiam da existência de 5 planetas e tinham ideias não muito precisas a respeito do movimento da Lua em torno da Terra. Seus conhecimentos astronômicos permitiam que, no tempo de César, em 46 a.C., fosse elaborado um novo calendário, o calendário juliano, que sobreviveu até os fins do século XVI, em 1582, sendo substituído pelo calendário gregoriano devido ao Papa Gregório VIII. Esse calendário, que não é muito diferente do juliano, foi adotado porque os astrônomos descobriram algumas inexatidões no antigo calendário romano. A A medição do tempo para os romanos apresentava dificuldades que somente puderam ser superadas séculos mais tarde. Os dias eram divididos em 24 horas, 12 minutos. 24 horas. 12 diurnas, 12 noturnas. Os relógios existentes mostravam as horas pelo deslocamento da sombra em relação à posição do sol durante o dia. Os romanos numeravam as horas, contando-as a partir do nascer do sol. Assim, o clarear do dia acontecia na primeira hora. A sexta hora correspondia ao meio-dia. A nona hora equivalia ao meio da tarde e assim por diante. Os dias dos meses foram divididos em fastos e nefastos. Dias fastos eram considerados inteiramente favoráveis. Nefastos, os dias negativos para algumas atividades, como as comerciais. Por exemplo, o comércio não podia funcionar naqueles dias. Os primeiros dias do mês eram denominados calendas. Os dias 5 e 7 chamavam-se nonas. E os dias 13 e 15 recebiam o nome de Deus. Eram considerados de má sorte os meses de março, maio e metade de junho. A geografia entre os romanos foi inteiramente baseada nos ensinamentos aprendidos dos gregos, e a cartografia limitou-se ao conhecimento e à elaboração de itinerários, mapas rudimentares que indicavam unicamente os percursos que ligavam diferentes lugares do império. Na história, os romanos limitavam-se à narração dos fatos acontecidos em épocas determinadas. Os historiadores procuravam ainda destacar um sentido moral extraído dos episódios estudados. Entre os historiadores romanos tiveram destaque Tito Livio, Tácito e Suetônio. Foi na ciência do direito que se revelou o gênio dos romanos antigos. Em 450 a.C., ocorreu a promulgação da Lei das 12 Tábuas, o primeiro código escrito de leis elaborado em Roma. Durante quase um milênio, a partir daquela data, o direito romano sofreu uma evolução contínua, cujo apogeu foi marcado pela elaboração do Código de Justiniano em 535 d.C., quando o Império do Ocidente já havia sido invadido pelos bárbaros. E a religião romana? Vamos deixar a religião romana para um outro momento. Assalamu alaikum. Estamos no canal. Give me o like. E até o próximo vídeo. Um momento leitura.
Bye, bye.